estudar? Foram 4 anos? Letras? É. Foram 4 anos. Faculdade, normal, né? No começo, o que você sentiu? No começo já começou a pegar firme, você sentiu muita sempre. dificuldade? Não. Você falou, será que é isso que eu quero? Chegou a ter alguma dúvida durante o curso ou não? Não, eu entrei de cabeça. E você se achou ali? Achei. Você falou, pô, gostei. Não, eu gostei. Eu sempre gostei. Meu problema é que eu gosto de aprender até hoje. Então eu entrei de cabeça. Porque, na verdade, eu não estava aprendendo só uma língua, eu estava aprendendo uma cultura, estava me abrindo os horizontes ali, né? Não estava só vendo ali a faculdade, estava vendo o que ela ia me trazer depois. Sim. E tanto que ela trouxe, né? Quando eu entrei falei, vamos embora, tem que estudar. Não posso ficar sem fazer a faculdade. Né? E aí fui de cabeça. E aí você vê a diferença hoje, como muda, né? Lógico, o mundo ele muda. Se o mundo também fosse sempre igual... Lógico. Seria estranho, né? Verdade. É sempre evoluindo, mas você vê hoje tantos jovens aí, às vezes eu conheço, né? Não é poucos. Faz um ano, não era isso que eu queria. Aí vai para outro, daqui a pouco você vê a pessoa na terceira faculdade e fala, rapaz, mas você não tá fazendo eletrônica? Ah, cara, não me adaptei, depois fui fazer química, aí também não gostei, agora estou na área de desenvolvimento, não sei do que, parece que eu tô começando a gostar. Isso aqui são outros tempos, né? São outros. Hoje tem muita gente indo pro lado da internet também, né? Pescando outras coisas na internet, ganhando dinheiro de outra forma. E às vezes aquela aptidão que a pessoa tinha antes, igual eu contei aqui, não lembro se foi para VPA, para quem que foi. Quando eu era garoto, eu queria ser veterinário. E a gente, quando era garoto, sempre a gente queria ser alguma coisa, tinha vontade de ser alguma coisa. Hoje você conversa pro jovem, o que você quer ser? Ah, eu não sei. Às vezes entra por entrar, só para ver porque a amiguinha entrou, porque o colega entrou também. Tá difícil hoje das pessoas ter esse entendimento que você tinha. Você fala, vou entrar aqui, mas eu sei que isso aqui futuramente vai me abrir as portas para outras coisas, para outros conhecimentos. E às vezes as pessoas que começam a fazer um curso não têm um entendimento lá na frente que aquilo pode ser benefício para ela. Naquele momento ele não abria a porta de nada, mas você tinha que se empenhar. Sim, mas você enxergou que isso iria acontecer. Sim. Que é em todas as profissões. Sim. Porque meu pai já falava, não, alemão, poxa, você pode trabalhar numa empresa alemã. Ele falou, e a secretária ganha um bom salário. A Bosch era alemã? A Bosch era alemã. Meu pai arrumava sempre muitos funcionários para lá, né? Então eu pensei assim, falei, vou acreditar no meu pai, né? Porque pelo menos um bom salário para eu sobreviver eu vou ter. Mas você jamais imaginava que ia dar aula disso daí? Não, mas vou te contar uma coisa que eu lembrei. Quando eu era pequena, criança, assim, brincava de boneca, a minha brincadeira principal era a escolinha. Eu punha as bonecas todas sentadas na cama, enfileiradinha, e já brincava de escolinha. Eu tinha a lousinha, ia lá, mas acho que eu já tinha um dom e eu não percebia. A gente nem percebia. Estava dentro de mim. Aí só. Então, eu trabalhei de secretária. Foi bom. Eu falo que tudo é para adicionar alguma coisa ao conhecimento. Sim. Aprendi bastante. Era um senhor suíço, que era o gerente lá dos projetos na antiga. A gente fala Siemens hoje, mas antigamente era Transformadores União. Nossa, ele me ensinou muita coisa. Sim. Né? Eu aprendi a fazer os e-mails em alemão, todas aquelas coisas. Ele me ensinou muita coisa. Aí depois eu casei. Depois eu saí para casar. Igual aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha tia. Mas eu não parei. Aí eu casei, mas só que eu mudei de cidade. Fui morar para Santos. Nossa. Porque o meu ex-marido trabalhava no Porto, pela Petrobras. Então, Santos mesmo. Santos mesmo. Aí, nesse meio tempo, eu arrumei lá uma escola de idiomas para dar umas aulinhas lá, para iniciante. Foi aí o primeiro gancho que você teve? Aí eu fui a primeira vez. Aí eu dava aula nessa escolinha, e aí depois eu fiz alguns cursos, porque tem o Goethe Instituto de São Paulo, né, Instituto Goethe, então eles davam muita ajuda para as pessoas que estudavam alemão. Então a gente ia para São Paulo fazer curso. Para professor, para desenvolver, para como trabalhar, né? Como que tudo isso. Aí fui lá, fazia os cursos. Aí depois eu fiquei grávida. Aí eu falei, como fala, eu tinha colocado a minha filha, quando eu ia voltar a trabalhar no instituto, que eu não ganhava nem sabonete, né? Só para contar, ganhava nada. E Santos não tem tanto trabalho, né? Então aí o que eu fiz?
Aí eu tinha, como fala, inscrito, não, como chama, matriculado a minha filha num hotelzinho para criança, para eu poder ir dar aula nos horários. Aí o que aconteceu? O hotelzinho pegou fogo. Eita! Mas ela não chegou aí. Aí eu falei para a mulher do instituto, falei, vamos parar, porque eu vou ficar com a minha filha, eu não vou largar ela, não tinha nem família lá, não tinha ninguém, aí eu parei de trabalhar. Ela falou, a mãe da moça do instituto falou, você vai esquecer tudo. Você vai largar. Eu falei, depois quando eu tiver que voltar, eu vejo o que vai acontecer. Aí eu parei, depois logo fiquei grávida da outra, e eu criei as meninas, fiquei uns 6 anos sem trabalhar. Você tem 2 filhas? Tenho 2 filhas, a Júlia, a mais velha, e a Isabel. E neto? Neto eu tenho 3. 3 meninas. A Júlia tem a Helena, que tem 1 ano e 6 meses, por aí, que vocês conhecem. E tem a Isabel, que é aquela que mora na Itália, que ela tem a Rita, que vai fazer 6 anos agora em janeiro, tem 5 anos. E a Iris, que tem 3. Olha só. E aí, como fala, e aí eu parei. Aí depois eu comecei tudo de novo. Não esqueci as coisas. Mas em Santos mesmo. Em Santos eu voltei aí eu voltei a fazer aqueles cursos em São Paulo, sabe? A mulher deixou eu voltar a dar aula lá. E aí, uma época eu conversei com o meu ex-marido, né? Eu falei para ele, vamos embora para Campinas. Eu falei para ele, você não pode pedir transferência? Aqui não tem trabalho, aqui não tem como sobreviver. Aí ele falou, aí ele pediu a transferência, deram. Aí nós viemos para Campinas e aí eu fui convidada por um amigo da minha irmã para eu trabalhar na Fundação Bradesco como professora de português. Fundação Bradesco. Fundação Bradesco é aquela antiga estrada para Indaiatuba. Isso, a estrada antiga. Você acredita que quando eu tinha 15 anos, 16, não sei, quando eu terminei a 8ª série, eu prestei, não sei se ainda tem prova para entrar lá ainda. Hoje mudou muito, né? Mudou, né? Então eu fiz prova lá e no Bento Quirino. No Bentão, aquele lá do Orozinho. Sei. Eu passei nos 2. Olha, você não foi estudar lá? Eu não fui estudar lá, fui estudar no Bento Quirino. Mas porque, era bom se eu não também. me engano, lá tinha muito coisa de computador também, era bem, tô falando no meu tempo. Tinha computação, essas coisas. Informática. Informática, coisa de 80... processamento de dados. Isso. E era uma coisa que estava no mercado começando a despontar, porque foi final dos anos 80 ali, 88. Eu trabalhei lá. Acho que 87, alguma coisa assim. E aí começou a ter... Lá tinha contabilidade, processamento de dados. Lá tinha uns cursos diferentes do Bentão. O Bentão era mais indústria. Sim. Mais voltado para indústria, metalúrgica. Você já saía... Eletrotécnico, tinha lá mecatrônica, aquela coisa toda, né? E tinha contabilidade também. Lá, nesse daí, era mais a área de interno, que seria hoje. Não existe mais esse processamento. Hoje seria a TI. Sim. Até mesmo para trabalhar algumas áreas de escritório, de administrativo. Já era mais voltado uma outra área. E eu me encaixei mais nessa outra da esquerda. Sim. De fazer mecânica, essas coisas. Mas eu passei nos 2. Mas lá era muito bom. Era muito bom. Eu dei aula de português. Mas depois me arrependi. Eu deveria ter ido lá. Então, eu dei aula de português no 6º, 7º ano. E depois, uma época, eu fui para eletrônica. Eletrônica. Eu dei aula para a turma de eletrônica. Dava português para a turma de eletrônica. Eu fiquei lá, acho que uns 5, 6 anos. As minhas filhas estudaram as 2 lá. A Júlia fez informática lá. Sério mesmo? A Júlia fez. Você foi professora dela? Da Júlia fui, da Isabel não. Chamava você de mãe ou de quê? Nem lembro mais, acho que era normal. Era professora mesmo. Professora. Chegar em casa, só vai pôr um produto de queijo pra mim, né? Não, mas ela não, ela sempre foi muito tímida, né? Aí eu dei aula pra ela, mas quando eu ia dar aula pra outra, eu mudei de série. A outra ficou furiosa. Ela queria ter aula contigo. Queria ter aula comigo, mas não teve. Aí tem aquele negócio de irmã, né? Você que teve, você não teve aula com a mãe. Mas eles ficam falando aí. Você mudou minha mãe, que agora que eu ia pegar minha mãe pra ter minha professora.